Senhores, dando continuidade aos trabalhos aqui de julgamento dos processos do dia 2/6, nós vamos ao processo de relatoria do conselheiro Douglas Cacaso do processo do item 11 da pauta, recorrente metalúrgica Jano Limitada. São dois... Não, é um processo só sobre a relatoria do conselheiro Douglas, processo item 11 da pauta. Conselheiro Douglas, por favor, fique à vontade. É um recurso voluntário da decisão da DRJ, que julgou procedente o lançamento referente à contribuição previdenciária, incidência sobre o salário de contribuição, os valores de alimentação fornecidos in natura aos empregados, em desacordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho. Então, a decisão recorrida entendeu pela manutenção do auto, tendo em vista que o contribuinte não era inscrito no PAT. Conselheiro, esse caso é exclusivamente a questão da inscrição no PAT, não é isso? Isso. É uma matéria já bastante discutida já e bastante pacífica no nosso colegiado, e acho que a gente nem comporta. Você pode só apontar, se a matéria é exclusivamente essa, apontar qual a sua conclusão com relação a isso, para a gente submeter aos demais colegas. Tá. Então, refere somente ao fornecimento de alimentação aos empregados, in natura, e sem estar inscrita no PAT. Essa questão já foi objeto de manifestação da Procuradoria, por meio do parecer PGFN 2117/2011 e edição do ato declaratório 3 de 2011, que, em síntese, fala que a Procuradoria está autorizada a não contestar, não interpor recursos e a desistir dos já interpostos. Então, diante disso, conheço o recurso voluntário e dou-lhe provimento. Senhores, matéria bem tranquila para a nossa turma. Como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho o relator. Débora? Sávio? Também acompanho o relator. E Marcelo? Relator. Eu também acompanho o relator, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Vamos ao processo número 12, relatoria do conselheiro Rodrigo, Companhia de Navegação do São Francisco. São dois processos do mesmo contribuinte. Conselheiro Rodrigo, fique à vontade para começar pelo que você entender mais adequado. Perfeito, presidente. O resultado assim, que eu dei é praticamente o mesmo para os dois, só com uma pequena diferença, assim, uma questão mais processual, mas enfim, então vamos começar pelo item 12, que trataria da contribuição principal, né? Porque o outro é da multa, da CFR. Enfim, esse caso, ele não... É o caso de contribuição previdenciária, da contribuição de empresas, de RAT, terceiro, sobre remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais. Para poupar-lhes mais dessas minúcias do lançamento e tal, como eu estou direcionando o voto para um sentido um pouco diferente, que vai depender dessas minúcias do lançamento, a gente pode tratar, e se for o caso, se entenderem que não, que é um tratamento que eu dei está equivocado, eu volto para a leitura das minúcias para a gente tratar do mérito. Mas, enfim, o que foi que eu fiz? Esse é um lançamento de contribuição previdenciária contra essa empresa que acompanha de navegação do Vale de São Francisco, sendo que a contribuinte alega no seu recurso que houve uma sucessão dos débitos pela União, porque é o seguinte, ela diz que ela, por ser uma sociedade de economia mista, e sua extinção ocorreu por determinação do decreto número 6020, de 22 de janeiro de 2007.
Inclusive eu cito aqui o decreto, né, que trata da liquidação, fica dissolvida a Companhia de Navegação São Francisco, Franave, ou seja, foi específico mesmo para dissolver, então, que ela se menciona que ela junta aos autos a Assembleia Geral Extraordinária, enfim, todas as publicações trataram disso. Eu aqui fui buscar na imprensa, na Folha de São Paulo, aqui a notícia da sua extinção. E aí, o decreto que ela menciona, o artigo 2º, diz que a dissolução dela deveria observar normas previstas na Lei 8029, que dispõe sobre a dissolução e extinção de dissolução de entidade de administração pública federal. Que essa lei prevê no artigo 23 que a União sucederá as empresas extintas em todos os seus direitos e obrigações. Então, basicamente é isso. Eu dou provimento, sim, porque há uma norte, né, legal para mostrar que esse débito aí foi sucedido pela União. Ok, conselheiro Rodrigo, inclusive você cita aqui o 26 do 8.026, né, de 90, e Isso. deixa até bem mais claro, né, que são cancelados débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional de responsabilidade das entidades que vierem a ser extintas ou dissolvidas em virtude do disposto nesta lei. Ok? Isso, presidente. Isso. Inclusive, no outro processo, né, no item 13, o Ministério do Planejamento, inclusive, apresentou um ofício pleiteando isso, o próprio Ministério do Planejamento. Perfeito. Parece que não é uma questão que não demanda maiores discussões também. Conselheiro Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Francisco? Conselheiro Francisco Guarita, está nos ouvindo? Abre o microfone, Guarita. Abre o... Tá. Eu acompanho o nosso relator. Ok, por favor. Douglas? Acompanho o relator. Débora? Também acompanho. Sávio? Também acompanho o relator. O relator. Perfeito, eu também acompanho o relator. Então, no processo item 12 da pauta, processo final 2007-74, o acordo dos membros do colegiado por unanimidade de voto em dar provimento ao recurso voluntário. Vamos ao processo número 13 do mesmo contribuinte. E aí... Exato. Pois não, conselheiro Rodrigo, esse é um embargo, é isso? Isso é um embargo, justamente a questão processual que eu falei. O tratamento que eu estou dando é o mesmo. Esse aqui é o CFL, né, a multa previdenciária, CFL 68. O tratamento que eu estou dando, obviamente, é o mesmo, mas só teve uma pequena diferença aqui, porque aqui houve um determinado momento aqui que o CAF ele proferiu um acordo nesses autos que não tinha pertinência com o tema, era sobre PAT, auxílio alimentação, e esse acordo foi objeto de embargos pela unidade preparadora. E aí o CAF, ao receber isso, em uma análise monocrática do conselheiro à época, verificou que estava errado mesmo, que não tinha nada a ver, e determinou a remessa, né, no caso, análise pela turma julgadora, que é como ocorre hoje, né, que há uma pré-análise dos embargos antes de vir para a turma. Então, o próprio conselheiro relator verificou isso, incluiu em pauta de julgamento, sendo que nessa pauta de julgamento foi convertida em diligência, e, salvo engano, houve outra conversão em diligência, e depois daí meio que se perdeu nos sistemas, e ele voltou como recurso voluntário, e não como embargos. Então, houve até na resolução que a gente apreciou aqui antes, ele estava sendo tratado como recurso voluntário, mas aí houve uma correção da própria CEPAG, ou aqui do CAF, uma parte do CAF, que alterou isso para embargos. Então, o que eu estou fazendo? Esses embargos já houve a análise dele monocrática, né, dizendo que ele mandou vir para a turma, então eu estou aqui acolhendo esses embargos, e acho que o correto pela via de economia processual e até pelo tratamento assim, que a gente está verificando do caso, é acolher em face desse acordo anterior, que é de 20 de junho de 2012, que é o acordo número 2302-01.889,
Então, eu reconheço que esse acordo deve ser substituído, né, por vício que não tem nada a ver com a matéria tratada aqui. Então, sanando esse vício, eu dou provimento ao recurso voluntário. Eu acho que o tratamento correto a ser dado, né? Acolher os embargos com efeito infringente e dar provimento ao recurso voluntário. Perfeito. E esse provimento decorre do mesmo motivo do processo anterior. Exatamente. A extinção dela entrou num plano de desestatização, o decreto, a lei que trata que a União vai suceder nos débitos dela. Senhores, podemos direto para o voto, né? Alguém quer fazer alguma consideração? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Francisco? Eu acompanho o relator também. Douglas? Eu acompanho também, presidente. Acompanho também. Sávio? Sávio? Também acompanho o relator. Com o relator, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho. Vamos registrar aqui. Acordo dos membros do colegiado, vê se fica bom assim. Conselheiro Rodrigo, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos formalizados em face do acordo número tal, para com efeitos infringentes, sanar o vício apontado, dando provimento ao recurso voluntário. Ok? Ok, tá ótimo, tá ok, sim. Perfeito, senhores. Vamos para o próximo processo, item 14 da pauta, conselheiro Sávio Salomão, contribuinte Triticola, sei lá, deve ser isso, da cooperativa. São 2 processos da cooperativa e mais um da Cotrijal, de relato do mesmo quanto do conselheiro. Por favor, conselheiro, comece pelo que você quiser. Tá, presidente, apenas um esclarecimento. São 3 processos da mesma cooperativa, tá? Sim. Então, acho que teve algum equívocozinho por parte do CAF em colocar Cotrijal, mas é a mesma coisa. Enfim, eu vou dar início aqui a partir do processo 14, cujo final é 2007-16, tá? Pois não. E aí, trata-se de uma autuação fiscal que tem por objeto contribuição cota previdenciária, cota patronal, contribuição dos segurados contribuintes individuais, incidentes sobre a remuneração paga aos conselheiros a título de cédulas de presença, e aí a empresa, no caso a cooperativa, não descontou, né? E uma diferença de 1% relativa à contribuição ao GILRAT, tá? Eu vou passando aqui. Empresa ofereceu impugnação, alegando erro material, alegando decadência, impossibilidade do desenquadramento da alíquota de 2% após a realização do laudo técnico, inaplicabilidade da alíquota de 3% a todos os estabelecimentos da então impugnante, a não incidência da contribuição previdenciária sobre as cédulas de presença e, por fim, a inconstitucionalidade das taxas Selic, tá? E aí, o processo foi baixado em diligência para verificar essas alegações da empresa de que havia inexistência de diferenças devidas a título de GILRAT, porque, segundo a empresa, ela havia pago no período X a GILRAT a alíquota de 3%, enfim, o processo retornou, foi encaminhado para a DRJ, e aí a impugnação foi julgada parcialmente procedente, excluindo-se as contribuições lançadas nas competências até junho de 2002, pela ocorrência da decadência, tá? E também houve a exclusão dos valores lançados nas competências em que não houve diferença entre o valor devido e o valor recolhido, tá? Enfim, a título de GILRAT. E aí o débito que era originário de 1.704.000 no todo, foi para 997. A empresa apresentou o recurso voluntário de forma tempestiva, recurso voluntário de folha 6.197 a 6.229,
E aí, o que é que a empresa alega? Primeiro, da impossibilidade do desenquadramento da alíquota de 2%, aplicada após a realização do laudo técnico, e aí eu vou parar um pouco para explicar essa situação, tá? O que acontece? A empresa contratou uma perícia para a elaboração do laudo técnico, e aí o resultado que a perícia chegou foi que a cooperativa estava enquadrada no grau de risco 2, né? E aí deveria recolher a contribuição ao GIRAT a alíquota de 2%. E aí o que a empresa está falando aqui nessa alegação? Ora, o laudo técnico foi produzido de acordo com a legislação de regência. Então, a autoridade fiscal não tem competência para desconsiderá-lo. O trabalho da autoridade fiscal nesse sentido foi além. Então, por isso, a autuação, né, em FLT deve ser anulada de imediato, tá? E aí, a outra alegação, que aí é reflexo a essa questão também do GIRAT, né, da cobrança do GIRAT, diz respeito à inaplicabilidade da alíquota de 3% a todos os estabelecimentos da recorrente. Aí o que é que a empresa vem dizendo? Primeiro que quando a autuação vem, faz o desenquadramento, colocando-a num grau de risco grave, isso aí estaria por perpetrar alguma inconstitucionalidade, ilegalidade, enfim, que o artigo 97 do Código Tributário impõe a necessidade de lei para a instituição de obrigação tributária e tal. Nesse ponto aqui, dessa alegação, o que é importante, né, porque como vocês estão percebendo, as alegações são um tanto genéricas, diz respeito àquelas questões de inconstitucionalidade, ilegalidade, enfim, mas o ponto aqui, que é importante, é que pelo menos o que é que a cooperativa levanta é que a autuação não fez o trabalho como deveria. Por quê? Porque, segundo a cooperativa, todos os estabelecimentos dela deveriam ter sido checados, né? Deveriam ter sido analisados. E, segundo ela, a autuação fez um enquadramento no grau de risco grave, a alíquota de 3%, levando em conta-se apenas o todo. Ok, tá? senhores, retornando aí do breve intervalo. A terceira alegação diz respeito à questão da incidência da contribuição previdenciária sobre a cédula de presença. O que acontece? A cooperativa elege X pessoas, tá, para desenvolver a atividade de conselheiro administrativo, conselheiro fiscal, diretor de núcleos regionais, enfim. E aí, a partir do momento que tais pessoas marcam presença ou se fazem presentes nas assembleias, essas pessoas recebem uma cédula de presença, tá? E aí o ponto da autuação é, sobre essa cédula de presença, a cooperativa não está fazendo desconto do contribuinte individual, tá? A outra e última alegação diz respeito à inconstitucionalidade da taxa Selic. Eu vou passar aqui para o voto, no caso, e aí eu começo fazendo um apanhado da legislação de regência a respeito do enquadramento das empresas em geral na alíquota, o grau de risco, de acordo com a atividade preponderante, tá? E venho falando que ainda que a empresa tenha contratado perícia para elaborar laudo técnico e ainda que o laudo tenha sido produzido em consonância com a legislação de regência, isso não obsta que a fiscalização possa solicitar, né, ou verificar se realmente a empresa está sendo, se o autoenquadramento está sendo correto, tá? E aí foi o que aconteceu, a fiscalização solicitou, verificou isso e concluiu que a empresa estava fazendo o autoenquadramento de forma equivocada. Por quê? Porque, de acordo com todo o trabalho fiscal que foi feito, levando-se em conta todos os estabelecimentos da cooperativa, CNPJ por CNPJ,
né, o número de segurados em cada CNPJ, etc., função e etc., a fiscalização chegou na conclusão de que a empresa, a cooperativa, no caso, estava enquadrada ou deveria enquadrar-se no grau de risco grave e deveria recolher, portanto, GILRAT alíquota de 3%, tá? Então, foi isso que aconteceu, né, nesse ponto aí. A fiscalização percebeu que o enquadramento tinha sido feito equivocadamente, e aí autuou a empresa por conta da diferença. E aí eu não estou aqui acolhendo essa alegação da empresa, porque o que ela está dizendo eu contratei o laudo foi produzido, não poderia o fiscal chegar e desconstituí-lo, enquadrando em outra alíquota mais grave. E aí eu venho trazendo os dispositivos legais que permitem que permitem que a autoridade autuante, a autoridade competente, faça esse desenquadramento e lance a diferença, tá? É isso que está acontecendo aqui nesse sentido. E aí, eu venho explicando também que, em relação àquele outro ponto que eu disse que era reflexo a essa alegação, de que a cooperativa levanta que não houve, que o trabalho fiscal não levou em conta todos os estabelecimentos, todos os CNPJ, eu venho dizendo que também nesse ponto não há como concordar com essas alegações, porque, de acordo com um conjunto de elementos fáticos e jurídicos constantes nos autos, os documentos juntados às folhas 1227, 1027, 1028, 1029 a 1067, a própria autoridade fiscal faz um trabalho minucioso, tá? E aí eu também venho rejeitando essa segunda alegação, que é reflexa, e venho falando que, ainda que assim não fosse, eu não poderia enquadrar essa situação do fiscal em qualquer causa de inconstitucionalidade ou ilegalidade, tá? Porque o CAF não é competente para, né, se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. E aí eu entendo, ao final, em relação a essa parte do GILRAT, que o desenquadramento da alíquota de 2% para 3%, no caso, se deu de forma correta, certo? Seguindo-se um trabalho fiscal minucioso que foi realizado em consonância com a legislação no pátrio, tá? E aí a questão do mérito, das cédulas de presença, eu também faço um apanhado aqui da legislação, desde a Constituição Federal, artigo 195, para demonstrar aqui que a base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre a folha foi alargada, de acordo com a emenda 2098, venho trazendo aqui a regra matriz das contribuições previdenciárias e o próprio entendimento aqui do que é salário de contribuição para fins de contribuinte individual, tá? E aí venho fazendo essa linha, venho traçando essa linha de raciocínio para chegar aqui e enquadrar essas pessoas que recebem as cédulas de presença, que são quais pessoas? Diretores, conselheiros e diretoras de núcleos, em contribuintes na condição de contribuintes individuais, tá? E aí eu faço esse enquadramento com base no artigo 12, inciso 5, a linha F da 8.212/91, tá? E aí eu enquadro os diretores, conselheiros e diretores de núcleos na categoria de associado eleito para o cargo de direção em cooperativa. E assim sendo, como ele está obrigado ao recolhimento, né, aqueles valores que são repassados a título de cédula de presença constituem realmente remuneração. E aí eu faço um apanhado aqui da jurisprudência, que ainda que seja remansosa, né, um tanto acanhada, tem se manifestado
no sentido de que realmente esses valores pagos aos diretores de conselho fiscal ou conselho de administração, e ainda que tais valores sejam pagos apenas a título de comparecimento às respectivas reuniões ou assembleias, eles devem ser considerados como remuneração e devem compor, portanto, a base de cálculo das contribuições previdenciárias, tá? Venho trazendo o precedente do CARF e concluo esse segundo ponto aqui, meritório, por dizer que as alegações pela não incidência da contribuição previdenciária sobre as cédulas de presença, tais quais levantadas pela cooperativa, não merecem prosperar, tá? O último ponto, a gente bem conhece, a questão da incidência da taxa Selic sobre os juros moratórios, que aí a cooperativa dispõe que a taxa Selic não é devida sobre os juros moratórios. E aí eu venho trazendo um entendimento simulado o verbete simular que está disposto aqui na súmula 4 do CAF. Tá? E no final das contas, eu concluo aqui para o conhecido do presente recurso e negar provimento. Ok, conselheiro. Senhores? É isso, presidente. Esse aí é isso. Vocês querem voltar esse para ir para os próximos? Não, vamos concluir logo esse. Senhores, considerações. E aí a gente, naturalmente, aproveita a discussão que a gente já tenha tido nesse, se elas aparecerem nos próximos. Considerações, senhores? Eu acho que estão perfeitas suas colocações, conselheiro. Só pontuando que, assim, a minha avaliação desse laudo que a empresa alega, que enquadrou ela em grau leve, esse laudo, para mim, não tem amparo legal para a sua utilização, porque o autoenquadramento ele se dá na atividade. O anexo 5 do decreto 3.048, ele estabelece, a partir de determinadas atividades, qual é o grau de risco, leve, baixo ou médio, não é isso? Falei leve, baixo ou médio, não. Leve, médio ou grave, né? Então, isso. Tem um anexo que está dizendo, a determinada atividade X é grau médio, a determinada atividade X é grave, outro é grau leve. E aí, naturalmente, cada um vai corresponder a uma alíquota, 1, 2 ou 3. Agora, o que cabe ao contribuinte é se enquadrar na atividade. Então, ele tem que identificar qual é a atividade dele preponderante e o laudo, a única coisa que o laudo poderia trazer para mim, se fosse relevante, é dizer qual é a atividade dele relevante. Se o laudo estivesse apontando a atividade dele preponderante, apontando a atividade preponderante, demonstrando que e o fiscal fez essa demonstração, porque ele apurou qual a atividade preponderante, apurada a atividade preponderante não é que se falar em alteração do que está previsto no anexo. O que há é lógico, se eu sou uma empresa de administração qualquer, serviço terceirizado de apoio administrativo, se a maioria dos meus funcionários são agente administrativo grau leve, 1%, ótimo. Mesmo que o KNAI da minha empresa esteja apontando para, para um grau mais pesado, para um grau médio, eu faço essa classificação, chegou a maioria dos meus funcionários, ela representa exerce esse tipo de atividade, e esse tipo de atividade está no grau médio está no grau leve de acordo com o anexo. O que eu não posso é pegar uma previsão do anexo e falar assim, essa atividade que o grau leve que o anexo está dizendo que é grau leve, que é grave, no meu caso é leve, porque eu tomo conta, porque aqui o ambiente é assim, assado, então para mim esse laudo não tem amparo legal nenhum e seja aí a manutenção da exigência. Senhores, mais alguma consideração? Podemos ir ao voto? No final das contas, é como se estivesse contestando o próprio anexo lá, dizendo se aquilo ali é leve ou não. Né? Quando você se enquadra tenta dizer que a tua atividade é média, é baixa ou é alta, é grave, você está contestando o que está no anexo. E existem contestações, existem discussões, se for segurança de carro forte é grau tal,
tem outra atividade que, de repente, tem um grau até aparentemente menor, mas está lá como um grau maior e tal. Mas, enfim, isso que não nos compete, porque não me parece que tem essa previsão. A avaliação que eu tenho disso. A possibilidade é ele só dizer, se ir lá e se enquadrar na atividade preponderante, ainda que essa atividade seja diferente do código de atividade da empresa. Ok? Senhores, então esse é o processo. Desculpa, conselheiro sabe, a gente começou pelo... o item 14 da pauta, final do processo 2007-16. 2007-16. Então, você está negando o provimento. Como voto, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. E Marcelo? Acompanho. Eu também. Então, dessa forma, fica quadro dos membros do colegiado por unanimidade de voto, negar provimento a recurso voluntário, processo número 15. Vamos para o 15 agora, Sávio? Então, vamos ao processo número 15, por favor. Se tiver alguma coisa que essa história toda já aproveita, por favor, podemos desconsiderar isso, se for o caso, e para o teu voto. Tá. Posso só fazer um... Presidente, eu estou achando que sua conexão está prestes a cair. Não sei se é só para mim que está... Para mim também. Falhando. Caiu. Acho que caiu, né? Caiu? Eu estou me vendo aqui normal. Está cinza aqui para nós. Está cinza. Está congelada a sua imagem aqui. Tá, melhorou. Mexeu aqui um pouco. Cadê? Estou vendo a imagem não. Voltou? Pronto, voltou, mas está congelado. Tá meio congelado. Mas eu acho que o áudio ficou melhor agora, que antes estava meio que falhando. Ok. Vocês estão... Não sei como é que está aí agora. Está normal? O áudio está melhor. A imagem está ainda travando um pouco. E está embaçada também. Eu não queria simplesmente parar aqui, porque para a gente não perder, não reiniciar a gravação, né? Isso. Enfim, eu estou acompanhando bem vocês. Por favor, conselheiro Sábio, vamos então ao processo 15, fica à vontade. Tá, processo item 15 da pauta, tá? Processo reflexo, tá? Decorre da mesma autuação, do mesmo procedimento fiscalizatório, só que esse processo aqui diz respeito à CFL 38, exibição de livros e documentos em desconformidade com a legislação de regência, tá? Foi aplicada aquela multa fixa, e aí a fiscalização, né, levou em conta quais motivos? Primeiro, que a cooperativa tinha deixado de entregar as folhas de pagamento nas competências X, que a cooperativa tinha deixado de entregar todos os livros de área auxiliar, bem como todos os livros razão auxiliar, e ainda apresentou livros diários que não atenderam às formalidades legais, tá? E aí aplicou aquela multa fixa prevista lá no artigo 92, nos artigos 92 e 102, combinado com os artigos 283, inciso 2, a linha J, e 373 do Regulamento da Previdência Social. Tá? A cooperativa foi devidamente intimada, apresentou impugnação, o processo baixou em diligência, porque a própria autoridade judicante verificou que a multa foi aplicada, houve um agravantezinha lá, né, e eles verificaram que essa agravante era indevida, tá? O processo baixou em diligência, mas não resolveram essa situação, e aí, quando o processo retornou para julgamento, tá, a quarta turma da DRJ de Santa Maria entendeu por julgar a impugnação parcialmente procedente, alterando-se tão somente esse valor da multa, que a multa foi aplicada por conta dessa agravante no valor de 23 mil, e aí, com essa redução, a multa foi para 11.951. Enfim, a cooperativa foi devidamente intimada do resultado da decisão de primeira instância e apresentou recurso voluntário tempestivamente, tá? E o que é que a cooperativa está alegando aqui? Basicamente,
duas questões. Primeiro, que o trabalho da autoridade fiscal não foi feito de forma clara, que eles, não, segundo a cooperativa, não houve descumprimento de obrigação acessória, tá? Porque quando a cooperativa foi intimada ou instada a apresentar todos os documentos, ela assim o fez. E aí que o fiscal não apontou qual seria ou qual teria sido o dispositivo descumprido, mas ao revés, utilizando-se de caráter ambíguo e genérico, trouxe à autuação apenas o dispositivo que instituía a multa. E aí, a segunda alegação diz respeito à decadência. E aí, segundo a cooperativa, com a edição da súmula vinculante número 8 do STF, algumas competências estariam decaídas, tá? E aí eu venho tratando aqui em primeiro plano dessa questão da decadência, que aí eu falo que, no caso em tela, não há que se falar na decadência, até porque a multa lançada é uma multa de valor fixo, e ainda que a autoridade judicante tenha reconhecido decadência parcial nos autos do processo principal, ainda assim, né, havia competências em que não estavam decaídas, e por isso mesmo a multa aqui, como se trata de multa fixa, deveria ser mantida, não havendo se falar, portanto, em decadência. Aí venho corroborando essa linha de entendimento com próprios precedentes do CARF, tá? E aí, em relação à segunda alegação, da aplicação que diz respeito à aplicação da penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, eu venho trazendo todos os dispositivos que foram utilizados ou que embasaram a autuação fiscal, e justifico aqui que, ainda que a cooperativa tenha apresentado documentos X ou Y, né, porque conforme ela dispõe, ela apresentou os documentos, e tanto é assim que a própria Receita validou, né, ou comprovou ali, quando há aquela emissão pelo sistema de validação dos documentos, né, então ela dispõe que tanto eu entreguei os documentos que a própria Receita validou, tá? Mas aí, como eu tinha falado para vocês no relatório, como eu tinha mencionado, a autoridade aqui verificou que a cooperativa descumpriu a legislação por 4 razões. Deixou de apresentar folhas de pagamento nas competências tais, deixou de apresentar todos os livros diários, deixou de apresentar todos os livros razão auxiliar, e ainda assim apresentou livros que não atenderam às formalidades legais, tá? E aí, por conta disso, eu estou negando também essa segunda alegação, de que realmente o trabalho fiscal foi feito em consonância com a legislação de regência. De fato, a cooperativa descumpriu, né, a obrigação acessória de não exibir os documentos ou de exibi-los de forma insuficiente, e por isso mesmo eu estou mantendo a autuação também nesse ponto. E aí, em consequência, e por fim, estou negando o provimento ao recurso voluntário, tá? É isso, basicamente, presidente e demais colegas. Senhores, considerações? Senhores, considerações? Não, presidente, eu estava observando aqui que o termo de intimação para apresentação de documentos é de março de 2007. Eu acho que é a partir daí que começa a contar a decadência, né? Porque se ele recebeu em 19 de março de 2007, ele descumpriu, no caso, no fim do prazo para apresentar documentos. Então, a partir desse descumprimento é que começa a contar eventual prazo decadencial para essa multa. Entendeu assim? Então, não tem que se falar de decadência aqui mesmo, não. Senhores, vamos ao voto, então. Como vota, Daniel? Acompanho, presidente. Conselheiro relator, negando provimento do recurso voluntário. Daniel, acompanha o conselheiro relator, por favor. Eu também acompanho, presidente. Francisco Guarita. Eu também acompanho. Douglas. Acompanho, presidente. Débora. Acompanho. Marcelo. O relator.
relator. Eu também. Então, processo número 15, acordo de membro colegiado por unanimidade de votos, negar provimento a recurso voluntário. Processo número 16, da Cotrijal, sabe? Isso, aí como eu tinha falado para vocês, trata-se da mesma cooperativa, tá? Cooperativa Trícola Mista Alto Jacuí Limitada, enfim. Eu me estendi um pouco nesse segundo voto, né, nesse voto anterior, até por uma questão proposital, porque a diferença desse caso anterior para esse de agora é apenas a obrigação acessória descumprida, tá? Lá a gente estava tratando da CFL, né, que diz respeito a deixar de exibir documentos e etc e tal. E aqui a gente está tratando da CFL 34, que tem por objeto o quê? Aqueles lançamentos em títulos próprios da contabilidade, tá? E aí todo o trabalho fiscal foi realizado em consonância com a legislação, tá? A fiscalização bem demonstrou aqui quais foram os motivos pelos quais a cooperativa havia infringido a legislação tributária, a legislação previdenciária, tá? Também houve a tentativa de baixar o processo em diligência para retificação da multa, e aí a multa foi retificada efetivamente, né, quando do julgamento, e aí por isso mesmo a impugnação foi julgada parcialmente procedente, tá? A cooperativa foi então devidamente intimada e apresentou recurso voluntário tempestivamente, tá? E as duas alegações que a cooperativa faz aqui também é no sentido de que o fiscal, de que, primeiro, não havia descumprido, né, nenhuma obrigação acessória, e que o fiscal não foi claro ao dispor os motivos, não conseguiu compor os saldos contábeis, enfim, é basicamente isso, tá? E que o fiscal não demonstrou, de fato, a efetiva, né, o efetivo descumprimento da obrigação acessória, enfim. A alegação é basicamente a mesma, só o que vai mudar são os dispositivos que embasam uma e a outra, tá? E aí a cooperativa também lança mão desse argumento da decadência, com base também na súmula vinculante número 8. E aí eu trato primeiro da decadência, e aí levando-se em conta a mesma decisão que nós temos lá no processo anterior. Aqui não há que se falar em decadência, né? Porque ainda que no processo principal tinha havido, ou a decadência tinha sido reconhecida, ela só foi parcialmente, então tem outras competências, tá? E aqui a multa é de valor fixo, né? E a questão da aplicação de penalidade, eu trago aqui também, como vocês veem aí no voto, todos os dispositivos elencados pela autoridade fiscal, bem como os motivos que ensejaram a aplicação da penalidade, que realmente não há que se falar em nenhum ponto obscuro nesse sentido aí, nesse contexto. Muito pelo contrário, a fiscalização foi além, explicou muito bem quais teriam sido os motivos que ensejaram o descumprimento da obrigação e a consequente aplicação da multa, tá? E aí, por essas razões, né, eu estou negando ou não estou acolhendo nenhuma das alegações e, por fim, estou negando provimento ao recurso voluntário. É basicamente isso, presidente. Perfeito, conselheiro. Na verdade, é quase que uma decorrência do primeiro processo que a gente julgou, né? Porque se havia pagamentos que o contribuinte estava classificando de forma indevida, certamente ele incorreu nessa questão de não contabilizar em títulos próprios, né? Isso. Enfim, não registrar em títulos próprios. Daniel, alguém quer fazer alguma consideração? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Também, Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho ela. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? E Marcelo? Acompanho. Obrigado, senhores. Eu também acompanho. Acordo mesmo colegiado por unanimidade de votos negar provimento do recurso voluntário. Vamos ao processo de relatoria do conselheiro Rodrigo. Processo 17...
18 e 19 são processos contribuinte de INEX Engenharia Mineral Limitada. Conselheiro, aponte, por favor, Sim. aí por qual você quer iniciar. O item 17 mesmo, presidente, final 2007 e 11, porque é o de obrigação principal. Perfeito. No que for cabível, naturalmente, não tratar no outro o que a gente já está vendo no primeiro. Ok. Por favor, fique à vontade, processo número 17, final 2007-11, de INEX Engenharia Mineral Limitada. Ok, presidente. Bem, vou tentar aqui ser breve. Nesse caso, é um recurso voluntário interposto pela decisão da RJ, que julgou procedente o lançamento referente a contribuições devida pela empresa à Seguridade Social, né, que está com a patronal, adicional para SAT e RAT, segurados e terceiros. Estou fazendo uma leitura diagonal aqui, tá, do relatório. No caso, suas competências de fevereiro de 97 a outubro de 2005, e a ciência ocorreu em abril de 2007. Nesse caso, o que é que se constatou, então? Foram objetivados levantamentos, essas contribuições, né, dentre quais estão os levantamentos AJU e a ABO, que referem-se a valores pagos a título de abono de férias e ajuda de custo. Também houve o levantamento de comparação de batimento GFIP com folha de pagamento, GPS, fiscalização verificou algumas competências, houve diferença nas contribuições da parte da empresa e adicional do SAT, então esse foi objeto do levantamento FP e FP1, e também para não recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos aos autônomos, que seja o levantamento AU, e o levantamento PE, que corresponde à parte terceiros, né, que é o salário de educação, INCA, SESI, SENAI e SEBRAE. O que aconteceu aqui, vamos lá, isso aqui eu aqui grifei, né, tiveram vários autos de infração conexos, mas esses dois que estão marcados aí, esses dois AIs, final 193 e final 194, são os outros itens dessa pauta aqui, né? Então, só para ter ciência. Que estão jogando aqui em conjunto. Na mesma sessão, mas na próxima, depois eu passo para eles. Na impugnação, a contribuinte alegou o quê? Ela pediu nulidade de notificação, reportando que trechos do relatório fiscal que dizem serem ininteligíveis, não houve descrição dos fatos, fala aqui nos demonstrativos analíticos e sintéticos do lançamento sobre a rubrica TR, sequer consta do relatório fiscal, impossibilitando a defesa, foram suprimidos dados importantes como base de cálculo, alíquota, deduções, cita como exemplo uma competência lá do levantamento FP1, que ela diz que na planilha tem lá um valor, e no demonstrativo de dado tem esse valor, mas não diz qual é a alíquota em nenhum lugar diz qual é a alíquota aplicável. Pede a decadência da parte do crédito exigido, alega a ilegalidade e inconstitucionalidade do artigo 45 da 8.212, que alega que foi desconsiderada a existência de saldo em favor da impugnante em diversas competências, né, saldos de compensação, para serem compensados, né, de retenções. Então, diz que se houvesse aproveitado esses saldos de competências subsequentes, pede prova pericial, alega que quase todas as competências possuem créditos maiores do que o débito apurado. Sobre o abono de férias apurado pela fiscalização, diz que não integra a remuneração. Sobre a ajuda de custo, diz que ela foi realizada somente em função da mudança de serem empregadas. Fala na ausência no demonstrativo analítico da rubrica referente a parâmetros autônomos. Na parte de terceiros, ela que se divide em dois momentos distintos, né? Competências, ela fala dos dois levantamentos, né? TR e TR1. No entanto, que o relatório fiscal não fala da rubrica TR. Sobre o salário de educação, diz que é inconstitucional, ilegalidade da cobrança do INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE, que essas últimas não podem ser exigidas de prestador de serviços, que no caso ela alega que ser prestador de serviço. E os diretores dela, que estavam elencados no rol, pedem a exclusão deles do polo passivo. Contesta a taxa Selic, a utilização da taxa Selic. A DRJ julgou procedente o lançamento e foi apressado recurso voluntário reiterando esses argumentos que eu falei aqui.
Entrando na preliminar da decadência, de fato, há sim tem que ser aplicada a decadência quinquenal aqui, né, que antes a DRJ aplicou a decenal, foi antes da súmula vinculante 8 do STF, então aplico ela. Eu somente me estendi aqui bastante no voto na questão da decadência, porque eu identifiquei períodos em que eu primeiro cito a decisão do STJ que fala, né, qual é a norma aplicável, qual é o dias a qual aplicável o caso, que é o 150 parágrafo 4 do CPM, ou se de 173. Então, eu tenho que verificar se houve um pagamento naquela competência. E eu identifiquei várias competências que não houve pagamento, não houve valores recolhidos, enfim, retenções. Então, nessas competências, eu entendi por aplicar o artigo 173, inciso 1, que são essas competências que eu cito aí na página, na folha 9 do meu voto, bem no último parágrafo, já iniciando a folha 10, porque ela não segue uma sequência, então, setembro de 97, abril de 99, enfim. Então, eu fiz essa distinção dessas competências aplicadas no 173, aplico 150 para os demais, e para essas eu aplico o 173, rememorando aquele nosso entendimento aqui, que o período de dezembro do final de todo o ano, né, a GFIP consta a GFIP em janeiro do ano seguinte, então o prazo que é o primeiro dia do exercício seguinte a que ele poderia ser efetuado, se estende para o outro ano. No caso aqui eu estou falando de dezembro de 2011, né, que no caso ele é lançado em GFIP em dezembro de 2001, que no caso é GFIP de janeiro de 2002, então o primeiro dia do exercício seguinte é janeiro de 2003. Então esse dezembro estaria fora, né, da decadência, por isso que novembro está, e o 13º de 2001, que a gente tem que ser lançado em 2001 também, GFIP, também está decadente, mas dezembro não. Então, só fiz essa ressalva aqui, como vocês já estão bastante, né, vocês já sabem disso, estão careca de saber dessa questão. Por fim, eu reconheço a decadência das competências entre o período de fevereiro de 97 a novembro de 2001, mais as competências 13 de 2001 e março de 2002. Enfim. A questão de nulidade, que ela alega aqui, que a contribuinte diz que da notificação fiscal, causada pelo seguinte fato: ausência de descrição clara da infração do relatório fiscal e imprecisão das informações contidas no discriminativo analítico do débito. Eu faço aquela introdução sobre a legislação que diz respeito à nulidade, né, do artigo 59 do decreto 7235, falo de cessamento de direito de defesa, que tem que ser demonstrado, e eu entendo que sim, que assiste razão à recorrente no que diz respeito ao levantamento FP e FP1, como ela alega, né, que eu coloco que com relação a esses dois levantamentos é possível inferir da própria descrição que se dá de diferença de contribuições recolhidas quando comparado com salários informados na folha de pagamento do contribuinte e o salário e contribuição informado nas guias de pagamentos. Há, portanto, identificação de qual seria o suposto fato gerador. Ok, mas, apesar de ser possível verificar o fato gerador, não é possível verificar com clareza necessária a base de cálculo, a alíquota e a metodologia de cálculo adotada pela fiscalização no que se refere a esses dois levantamentos, FP e FP1. E aqui eu destaco, né, eu pego trechos aqui da planilha de cálculo, mostrando que eu exemplifico aqui o mês de fevereiro de 97. Primeiro, eu observo de início que não há legenda esclarecendo aqui, né, que significa cada um dos títulos da coluna, né? É razoável concluir, né, que REM, F, PGTO corresponde a salários declarados na folha de pagamento, remuneração folha de pagamento, ok. Ao passo que na coluna GPS, VLR, EMP, SAT, REC, foi inserido o valor da cota patronal e adicional do SAT efetivamente recolhidos. Ok, desse modo, no campo EM/SAT recolher, corresponderia à subtração das contribuições devidas e aquela que foi recolhida através do GPS. O grande problema é que, matematicamente, né, olhando aí até
pelo que eu colei aí, né, de fevereiro de 97, você não chega, você não sabe como é que a fiscalização alcançou o valor de 1.047. Porque se você aplicar 20% sobre o valor da remuneração e tirar o que foi recolhido do GPS, essa diferença daria 616 e não 1.047. Então, o que é isso? Aí fica difícil compreender aqui, né? E aí, como o próprio contribuinte falou, né, no DAD, né, que é o discriminativo analítico, né, tá aqui a folha 19, ele simplesmente só vai colacionar o valor que ele apurou naquela planilha, 1.047,29. E ele não mostra uma alíquota nem nada que está sendo cobrado. Então, realmente fica difícil. Eu aqui, claro, tentei, fiz várias, eu gosto muito de números, trabalhar com números, então tentei fazer o máximo possível. Deu para compreender mais ou menos como é que ele faz, mas para vocês verem, ele usa aqui valor de salário família, ele tira numa ponta, adiciona na outra, enfim, aplicou a alíquota SAP-RAT aqui, que em nenhum momento ele estava dizendo que ia ser 3%, em nenhum momento do relatório fiscal, do lançamento, de nada. Então, enfim, eu acho que isso causou uma certa confusão na metodologia de apuração, e que eu acredito, eu até cito outra competência, porque como eu vi que aquela foi atingida pela decadência, eu peguei outra competência aqui para mostrar como exemplo de setembro de 2004, que não foi atingida pela decadência, mostra as mesmas dificuldades de se chegar, bater o olho e olhar onde é que eu vou contestar aqui, né? Então, acho que esse é o direito de defesa dele. Só que, ao contrário do que ele alega, eu entendo que isso esse cessamento de defesa não ocorreu para os levantamentos TR e TE1, que são dos terceiros. Porque aqui o relatório fiscal aponta claramente qual é a alíquota aplicável e a base de cálculo está lá na planilha, mostrada pelo fiscal, é só aplicar a base e você chega lá, então não tive maiores dificuldades. E nem aos outros levantamentos, né, que é de autônomos, abono de férias e ajuda de custo. Então, eu entendo aqui pela nulidade desse lançamento em relação aos levantamentos FP e FP1, por essas dificuldades de obter. No caso, seria cancelamento desse levantamento. Eu entendo que deveria cancelar e no caso, o lançamento prosseguir em relação aos demais aqui, nosso julgamento, né, que eu entro no mérito em relação aos demais aqui. Se os senhores concordarem, eu já posso entrar no mérito aqui, para a gente tratar essa questão. Pode concluir o teu relato, Rodrigo. Vamos direto, então. No mérito, primeiramente eu trato aqui do abono de férias, e aqui eu vou tentar ser de maneira bem sucinta aqui, né? Eu faço um apanhado aqui do que diz o relatório fiscal, do que a fiscalização diz que foi pago o abono de férias em desacordo com as normas estabelecidas no artigo 143 e 144 da CLT. E aí, eu passando aqui mais adiante, eu vejo que eu cito esses artigos e da leitura deles é possível compreender que o abono de férias corresponde a uma verba paga ao empregado quando ele converte até 1/3 de suas férias em trabalho. E para isso receberá o referido abono de férias no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes trabalhados. Ou seja, esse abono é pago quando o empregado vende uma parte de seu período de férias. E o artigo 144 da CLT dispõe que tal abono não integrará a remuneração para efeitos previdenciários, caso não exceda 20 dias do salário. Ou seja, isso é mais como se fosse uma indenização. E no caso aqui dos autos, não é isso que ocorre. O acordo coletivo aqui, que está na folha 161, a cláusula 4, diz que esse abono é o seguinte, pago pela RECON, nada mais foi do que um valor correspondente a 80 horas de trabalho do empregado, pago somente em decorrência de sua assiduidade. É a única coisa que ele precisa fazer, é ser assíduo. Ou seja, não houve uma conversão do período de férias dos empregados, mas sim um pagamento de uma verba, abre aspas, com o objetivo de estimular a assiduidade do trabalho independente do abono constitucional, fecha aspas. Então, essa assiduidade era só medida com base nas faltas dele. Bastou não faltar tantos dias que ele recebe esse abono de férias entre aspas. Então, eu entendo que não se enquadra nos termos da legislação para fins de aplicação da não incidência previdenciária.
No levantamento ajuda de custo, eu cito aqui a linha G do parágrafo 9º do artigo 28 da 8/12, e digo que ela deve ser paga em parcela única e exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho, na forma do artigo 470 da CLT. E aqui, no caso, não houve nenhuma das duas condições. A gente vê que o pagamento foi feito ao longo de 2005, vários pagamentos mensais, violando uma condição, e a outra é que mudança de local de trabalho, apesar do contribuinte alegar que foi, mas não tem documento nos autos mostrando isso. Então, não tem como também acatar esse ponto do recorrente. O levantamento de autônomos só foi uma competência, que foi em fevereiro de 2005, no valor de R$1.000, a lá as folhas 19 mostrando isso, e o contribuinte simplesmente defende que não houve qualquer divergência entre os valores apontados em GFIP e os efetivamente recolhidos. Só que, mais uma vez, ele não mostra, afirmar genericamente que o valor foi efetivamente recolhido, ele não apresentou nenhuma documentação que corroborasse suas alegações. Então, eu mantenho esse levantamento autônomos também. E aqui eu já estou entrando numa parte um pouco maior, mas é que ele fala sobre as contribuições devidas a terceiros. A princípio, ele elenca uma série de inconstitucionalidades. Né? Ele diz que está tratando de ilegalidade, mas o conteúdo da defesa é pleiteando inconstitucionalidade mesmo da contribuição INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE, salário de educação, e eu invoco a súmula 2 do CAF para dizer que essa matéria não nos compete. Mas, fora isso, ele alegou algumas outras questões que eu acho importante pontuar. Né? Sobre o salário de educação, ele diz que essa exação não foi recepcionada na Constituição de 88, mas essa questão da constitucionalidade do salário de educação já está pacificada pelo STF na súmula STF 723, que eu cito. Então, infundadas as razões da recorrente. Sobre o INCRA, ele alega que tal ação teve regra matriz estabelecida no Decreto-Lei 1146, que não era o meio adequado para tanto. E aí, ele fala que alega a derrogação da legislação referente a tal contribuição. A recorrente alega, além de alegar a inconstitucionalidade das contribuições ao INCRA, que é a matéria estranha aqui, o CAF, defende que a mesma não teria sido recepcionada pela Constituição, mas não assiste razão a contribuinte, porque o STJ já definiu sobre a sistemática de recursos repetitivos, que nós temos que observar aqui, por determinação do nosso regimento, que a contribuição INCRA não foi extinta por qualquer lei, permanecendo rígida a sua cobrança. Isso é objeto do tema 83 do STJ, né, dos recursos repetitivos. Então, eu adoto ele aqui para o voto. Então, também, outra questão que ele alega é sobre a referibilidade aqui do INCRA, né, aquela questão de não ser devida por empresa exclusivamente urbana, que nós todos aqui também já tivemos a oportunidade de se deparar com esse argumento, né, que eu também invoco o entendimento do STJ, que ele diz que essa contribuição ao INCRA é uma intervenção do domínio econômico. Então, não tem que se alegar a referibilidade, ela não é possível a cobrança dela de empresas urbanas. Então, eu cito aqui o precedente do STJ, né, o RESP 864378. Cito também como precedente o voto do conselheiro Cleberson Alex Fries sobre o tema, e não merece prosperar a família do recorrente sobre o INCRA. Sobre o SESI, SENAI e SEBRAE, ele também alegou a questão da referibilidade, e aí eu já invoco a mesma tema já tratado anterior, questão do INCRA, né? Porque ele diz que o SEBRAE tem que ser cobrado nas microempresas, ele não é microempresa, mas se encaixa perfeitamente na decisão do STJ lá já citada. Ok. Referibilidade do STJ, SESI, SENAI, SESC, SENAC, enfim, SEBRAE, pode ser executor não merece prosperar sem confundir. Por outro lado, uma outra questão foi levantada pela recorrente, a sua não sujeição às contribuições SESI e SENAI, pelo fato dela ser uma prestadora de serviço, uma empresa prestadora de serviço. E ela diz que as mencionadas contribuições são destinadas a órgãos direcionados ao comércio. Aí eu mencionei aqui, grifei comércio, porque na verdade o SESI e SEBRAE são devidas pela indústria, ela se equivocou aqui, né? Mas de tal forma, eu analisando os argumentos dela, porque se ela alega ser uma prestadora de serviço, ela deveria, pela pesquisa que eu fiz, pela súmula do
do STJ número 499, ela deveria recolher ao SESC e ao SENAC, e não ao SES e ao SENAI, como ocorreu aqui nos autos. Então, eu entrei nesse tema para investigar se ela era uma prestadora de serviço mesmo. Então, verifiquei, né, vou poupar da leitura que está um pouco longa, porque eu tive que fazer um cotejo entre o KNAI Fiscal 1.1, o KNAI Fiscal 2.0 sobre classes, enfim, que mudou isso ao longo do tempo, desde que o lançamento foi feito até agora, mas, concluindo aqui a questão, eu digo que o CNPJ da recorrente, né, observando consulta a ele, é possível verificar que ela atualmente indica como atividade principal o código 4319 do dígito 3, que corresponde a serviços de preparação do terreno não especificado anteriormente, o que corrobora com a informação acima do meu voto, né, de que tal código corresponde ao antigo KNAI 4513, dígito 6, indicado no lançamento, porque, né, como mudou, eu falei que mudou, então a atividade dela desde o lançamento até agora é a mesma. Então, pois bem, novamente em consulta a IN 971/2009, constata-se que esse KNAI da recorrente corresponde ao código FPAS 507. E esse código FPAS 507 deve recolher ao SENAI e ao SESI, e não a prestadora de serviço que recolhe ao SESC e SENAC. Então, entendo como correto o lançamento. Sobre as outras alegações da inconstitucionalidade da taxa Selic, eu invoco a súmula número 4 do nosso CAF aqui, para dizer que ela é aplicável, e inclusão de representantes legais é aquela questão do relatório de corresponsáveis, REPLEG, que não imputa a responsabilidade aos sócios, né? Então, não há que se falar em corresponsabilidade aqui. Então, súmula 88 do CAF, que a gente não entra nesse mérito porque não há uma discussão sobre a corresponsabilidade. Por isso, eu dou parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência das competências compreendidas entre fevereiro de 97 a novembro de 2001, inclusive, mas as competências 13 de 2001 e março de 2002, e, além disso, exonerar o lançamento relativo aos levantamentos FP e FP1. Ok, conselheiro, obrigado. Conselheiro, assim, eu dei uma olhada na lição do DRJ. O DRJ busca explicitar esses cálculos que o senhor teve alguma dificuldade aí para identificar ali a mecânica. A DRJ apresenta, e assim, e aí eu estou, lógico, levando em consideração que a decisão recorrida tentou demonstrar alguma clareza ali nessa questão. Então, eu divirjo do seu posicionamento, eu concordo com a preliminar com relação aos reconhecimentos de cadência de alguns períodos, mas eu divirjo com relação à exoneração dos levantamentos FP e FP1. Me parece que daria para o contribuinte, até porque são situações de alíquota, né? Quanto que alíquota para isso, para aquilo, de site de empresa, e aí são questões que estão previstas. Eu não sei se precisava entrar, a planilha entrar em miúde, que essa aqui é tantos por cento, eu estou multiplicando para lá, estou multiplicando para cá. Tem situações que não dá para utilizar o próprio pagamento, porque são pagamentos que parte foram utilizados em outros levantamentos, em outras obrigações do contribuinte, e aí a gente vê um determinado pagamento consolidado num determinado valor e não dá para compensar aquele todo valor, você extinguir na mesma proporção, porque parte daquilo já tinha sido utilizado. Senhores, considerações? Como vota, Daniel? Eu acompanho, presidente. Perfeito. Guarita? Também acompanho. Douglas? Também acompanho, presidente. Acompanho. Débora? Também com o relator, presidente. Com o relator. Ok, senhores. Então, nesse caso, eu ficaria vencido. Vamos ficar aqui acordos de membro do colegiado por unanimidade de votos. E recolher a preliminar de decadência para declarar extintas as exigências lançadas para o período 2 de 97 a 11 de 2001.
e as competências 13 e 3 de 2001 e 3 de 2002. Isso mesmo. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial para exonerar a exigência fiscal decorrente dos levantamentos FE e F1, ok? Vencido Carlos Alberto, que negou o provimento ao recurso voluntário no mérito, né? Que no mérito negou o provimento ao recurso voluntário. Acompanhei o relator apenas na parte da decadência. Tudo bem, senhores? Então, conselheiro Rodrigo, vamos para o próximo? Vamos lá. Seguindo a ordem da pauta, vou para o item 18, né, final de 2007. Final de 2007, lista 28, que trata da multa CFL 91, né, que é aquela multa aqui que é apresentar a GFIP em desconformidade com o manual de orientação. Aqui, senhores, eu vou tentar fazer uma leitura breve, né, porque já foi tema de outros processos aqui, enfim, envolvendo nossas discussões aqui anteriores, né? Então, Rodrigo, esse é o caso em que o contribuinte declara mais do que devia, é isso? Exatamente, por isso que eu estava me escrevendo ser breve. Então, eu acho que a gente até nem precisa discutir, porque a gente já discutiu essa matéria, né? Isso. Eu já manifestei meu posicionamento, porque ainda que aparentemente não haja prejuízo, para mim, a regra que prevê a infração, né, ou seja, a obrigação do contribuinte, ele tem que declarar correto. Né? Então, se declarou errado, não tem previsão para dizer que é errado para mais ou errado para menos. Né? Então, eu acho que a gente nem precisa discutir muito essas questões, você também já manifestou o seu posicionamento relacionado ao tema, e você, nesse caso, vota por exonerar o lançamento, em dar provimento ao recurso voluntário, e eu já me manifestei no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Exato. As questões aqui observadas só são questões de alteração para mais, né? Valores, contribuições devidas também para mais, enfim, salário para mais. Então, eu entendo, né, você já sabe do posicionamento. Enfim, não vou ficar me alongando aqui. E aí eu acho que teve outros conselheiros também caminhando no mesmo sentido que eu, nessa convicção de que, ainda que tivesse o erro para mais, caberia a imposição da penalidade. Então, eu abrindo divergência, Rodrigo, por favor, já manifestou seu entendimento por dar provimento. Daniel. Eu acompanho, presidente. Guarita. Também acompanho. Douglas. Acompanho o relator, presidente. Marcelo. Débora. Desculpa. É que eu estou na sequência do vídeo. Débora, por favor. Eu acompanho a divergência. Eu entendo que deve ser mantida a multa. Ok. Conselheiro Sávio. Acompanho o relator, presidente. Marcelo. Acompanho a divergência do presidente. Perfeito, senhores. Então, nós vamos concluir da seguinte forma. Acordo aos membros do colegiado. Eu já tinha até, porque à medida que a gente vai tratando, eu vou acompanhando aqui os julgamentos, mas eu estava caminhando aqui para a anotação equivocada desse item específico, mas o correto acordo aos membros do colegiado por maioria de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos conselheiros Débora Fófano, Marcelo Milton e Carlos Alberto, que negaram o provimento. Ok? Vamos para o último processo do contribuinte de INEX, que é o processo do item 19 da pauta, final 2007-94. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Ok, presidente. Esse é muito parecido. Eu estou dando uma solução bastante parecida com o anterior, então talvez vocês também vão divergir alguma coisa, mas porque esse é a multa CFL 69, né, que é GFIP com erro de preenchimento nos dados não relacionados ao fato geradores. E aí eu já vou aqui entrando no voto, na parte aqui que eu estou tratando do voto, porque essa daí é um valor de 5% de cada... antes de chegar nisso, me desculpa, para não atropelar também a situação toda aqui,
foram verificados 200 e tantos erros, 5% do valor mínimo lá para cada erro, mas a própria DRJ já reconheceu que algumas penalidades imputadas como CFL 69 deveria ter sido CFL 68 ou CFL 91. Então ela já afastou 157 penalidades dessa. Então sobrou dos 15 mil de multa, sobrou 6.293. Então, houve um recurso voluntário, onde foram reiterados os argumentos de impugnação, e eu estou mais ou menos seguindo, porque aqui, nesse caso, não é aquela do manual, né? Tem que ter a ver com questão não ligada ao fato gerador, mas também são questões, valores declarados a maior. Né? Que eu aqui, no mérito aqui do meu voto, eu cito os 6 itens que ele trata, que foram os destaques, né, da multa, e os que estão grifados em amarelo, que é valor da vida previdência social declarado a maior, e eu cito as competências. Valor da retenção não declarado ou declarado a menor, cito todas as competências. E valor compensado não declarado ou declarado a menor, e eu cito as competências. Nessas 3 situações, eu não observo que houve nenhum tipo de prejuízo à fazenda, né? Como é que o valor devido à previdência social declarada maior pode prejudicar, né? Mas esbarra naquele entendimento do senhor, já do presidente, que mencionou no item anterior, que seria qualquer erro. Então, por isso que eu disse que talvez vai haver uma divergência aqui também. Então, basicamente, aqui só seria um pouco diferente, porque existem situações que eu entendo que a multa CFL 69 deve ser aplicada, né? Como o valor devido à previdência social declarado a menor. Não tem relação com o fato gerador, mas isso é capaz de causar uma distorção na sistemática previdenciária, né, sistema previdenciário. Então, acho que cada multa aqui valor tomador declarado, não declarado menor, valor de retenção declarada maior. Esses campos aqui, eu acho que sim deve prevalecer a multa. Os demais que são citados aqui nos itens B, D e F, eu grifei amarelo no voto, então que deve ser cancelada essa multa. Ok, conselheiro Rodrigo, isso aqui é da mesma forma que eu caminho no mesmo sentido, entendendo que há um erro quando a informa maior, por conta dos reflexos que eventualmente isso pode resultar, inclusive em benefícios a serem concedidos a trabalhadores e tudo mais. Mas, de todo modo, respeito aí o seu posicionamento, que na verdade corresponde à maioria, o sentimento aí da maioria do colegiado, mas só preciso colher novamente aí os votos por questão de transparência. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho o relator. Douglas? Com o relator, presidente. Débora? Eu acompanho a divergência. Perfeito. Sávio? Acompanho o relator, presidente. Marcelo? Com divergência. Ok, senhores. Rodrigo, eu vou... basicamente é o mesmo resultado anterior, né? Maioria, né? Somente, aqui não teve decadência, mas eu vou apontar esses itens específicos e vai ficar da seguinte forma, que você já reproduz aqui no final do teu voto todos os erros que você entende que devem ser desconsiderados, e aí eu vou colocar da seguinte forma: acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa lançada os erros correspondentes. Aí eu vou botar 1, ao valor devido à Previdência Social declarada maior, eu vou botar as competências todas que você está enumerando no seu voto. 2, ao valor da retenção não declarado ou declarada menor. 3, valor compensado não declarado nas competências tais, ok? Perfeito. E vencidos, naturalmente, os conselheiros Débora, Marcelo e Carlos Alberto, que negaram o provimento. Todos de acordo, senhores? Sim. Então é isso. Então a gente vai dar um intervalo, porque voltamos a seguir, cumprida aí essa etapa, e voltamos a seguir. Ok, senhores?
Vou parar a gravação nesse momento.